Números capítulo 30 é um capítulo dedicado a respeito dos votos, tá? O que se fala aqui nesse capítulo é o seguinte: se um homem fez um voto, esse voto ele tem que ser cumprido e ponto final. Isso aí está muito claro, né? Aqui a preconização da palavra é a seguinte: olha, se você fez um voto, você sendo homem, você não pode violar aquilo que você cumpriu. Simples assim. Porém, ele começa a disciplinar um pouquinho sobre como as mulheres naquela época elas deveriam cumprir os seus votos. Então, um exemplo aqui: se uma menina fizesse um voto, uma mulher que morasse ainda com seu pai, fizesse um voto e o pai dela soubesse do voto, mas não falasse nada, ele fizesse uma vista grossa, tipo assim, olha, não, tanto faz para mim, o voto dela era válido. Se o pai dela não concordasse com esse voto era inválido. Da mesma forma, nós lemos aqui, se uma mulher casada ela fizesse algum tipo de voto e o marido dela não falasse nada, o voto era válido sem problema nenhum. Se o marido dela proibisse ou questionasse, esse voto era inválido, né? Nas mulheres que já eram adultas, aquelas, por exemplo, as viúvas e as divorciadas, elas tinham que cumprir o voto dela que elas fizessem porque ninguém tinha como proibir ou não. Porque elas não tinham alguém para prestar contas nesse caso, né? Mas, então, aqui nós vemos uma questão muito mais da submissão da mulher em relação ao homem do que ao homem, obviamente, né? É claro que aqui nós estamos tratando da submissão que é bíblica, não estamos aqui tratando a mulher como um capacho, como uma subserviência, não é isso. Para este contexto aqui de realidade dessa antiga aliança era assim que funcionava, né? Então tá muito claro que a mulher sempre, né, teve aqui esse contexto de ser submissa assim ao homem e ao pai quando não estivesse casada. E a única questão do voto que a gente vê que é diferente nessas tratativas é a viúva, porque ela não tinha mais um marido, né? E a divorciada, porque qualquer voto que essas fizessem poderia ser válido, né? O que fica para nós aqui de lição acerca desse capítulo dos votos, né? Ainda me perguntam até hoje, olha, posso fazer um voto com Deus? Você pode fazer o voto, não é um pecado, mas entenda que voto não se trata de barganha. Tem gente que faz o voto com Deus dizendo o seguinte: olha, eu faço um voto, esses dias até já comentei, acho que em algum vídeo, né? Numa live talvez. Uma pessoa falou assim: eu fiz um voto com Deus para nunca mais, não como maionese enquanto Deus não me dá um carro, alguma coisa desse tipo, né? É um voto que eu vejo que não tem fundamento nenhum, tá? Primeiro porque quando a gente olha para o contexto bíblico dos votos, né, os votos havia uma questão muito espiritual para esses votos. Não se tratava de barganha, que é o caso que eu estou dizendo. Eu vou parar de comer maionese para ganhar um carro, para ter um carro, tipo, uma coisa totalmente imaterial. Eu não estou demonizando quem quer ter um carro novo, pelo amor de Deus, não é isso. Se você trabalha, você se qualifica, você tem direito a desfrutar do dinheiro do seu trabalho da forma que você quiser. Agora, usar Deus como método ou meio para você ter as coisas é o que eu acho estranho. É como se Deus não tivesse uma prioridade espiritual nas nossas vidas. E claro, né, não estou aqui querendo ser um falso moralista, porque todos nós precisamos comer, a gente quer ter as coisas, e até entendo isso. Mas reduzir o nosso relacionamento com Deus a meras buscas materiais não me parece fazer nenhum sentido. Então, os votos aqui, que se você precisar entender um pouquinho mais de votos, você vai poder ver isso em outros capítulos, em outras reflexões aqui dos livros mais antigos, né, do Antigo Testamento que nós já tratamos. Mas aqui estava sendo relembrado a este povo como é que funcionava. Olha, o homem que faz o voto é assim que funciona. A mulher, com estas restrições aqui, se ninguém falar nada, ela tem direito de fazer o voto dela, menos as viúvas, as divorciadas, enfim. Mas o que fica para nós é isso, que se fizermos alguma coisa, façamos com esse entendimento. Se fizermos algum tipo de voto, olha, vou fazer tal coisa, que eu faça. Que a minha palavra seja sim, sim, e não, não. É basicamente isso.